Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Scherce Júnior, Dr. Ludwig. Na Revista Espírita, então, no capítulo 7, da mediunidade curadora, como eu dividi o texto, coloquei aqui como parte 5 hoje. Na verdade, é o item 6. Sendo, pois, a mediunidade curadora uma exceção aqui na Terra, disso resulta que há quase sempre ação simultânea do fluido espiritual e do fluido humano. Quer dizer que os médiuns curadores são todos mais ou menos magnetizadores, razão pela qual agem conforme os processos magnéticos. A diferença está na predominância de um ou do outro fluido e na cura mais ou menos rápida. Todo magnetizador pode tornar-se médium curador, se souber fazer-se assistir por bons espíritos. Nesse caso, os espíritos vêm em seu auxílio, derramando sobre ele seu próprio fluido, que pode decuplicar ou centuplicar a ação do fluido puramente humano. Então, nesse item, a gente entende o seguinte: médium curador, ele pode vir do processo do médium magnetizador. Então, ele está lá dando passe, mas se ele tiver vibrações puras, o desejo realmente de ajudar o assistido, ele tem um comportamento regrado, ele é disciplinado, ele tem uma boa conduta moral, ele tem princípios, então ele está mais íntimo aos espíritos mais elevados. E isso faz com que os elevados procurem ele para ser o médium curador, onde o fluido humano, que é do médium, vai se aliar ao fluido espiritual, do espírito superior que está ajudando no tratamento do assistido. Então, é possível o médium magnetizador também ser um curador. É possível também, pelo que ele colocou aqui, que os espíritos vindo ao auxílio do médium curador, ele vai multiplicar esse fluido do magnetizador, que está se tornando o médium curador. Então, junta os fluidos e ele multiplica. Se ele multiplica essa ação fluídica, significa que a cura do assistido pode ser mais rápida. Quando é só o magnetizador, também pode ocorrer a cura, mas é mais lenta, gradual. Já com o fluido espiritual auxiliando nesse tratamento de cura, e mais, chegou o momento do assistido, ele já aprendeu com o sofrimento dele, ele vai ser ali retribuído pela sua busca, Chegou o momento dele ser curado. Junto com todo esse fluido humano e espiritual, então a fé da pessoa junto com esses fluidos fazem com que a sua recuperação seja mais rápida. Se a pessoa não tem fé nenhuma, ela vai ser curada? Não naquele momento, até que ela adquira fé. Por isso que nós temos as dores, os sofrimentos. Porque Jesus dizia, não vai pelo amor, vai pela dor. Então, se a gente quer desenvolver a nossa fé, que seja pelo amor. O amor qual é? Estudar e praticar o bem. Estudar a nossa reforma íntima e praticá-la. Isso é desenvolver a nossa fé. A nossa fé não está no altar de uma igreja, está no altar da consciência, do dever bem cumprido, das missões realizadas. Isso sim faz a grande diferença para a gente e conta a nosso favor, é o nosso advogado. Não que nós vamos fazer ações boas querendo algo em troca. Se for assim, nem tem validade, nem tem valor, melhor dizendo. Mas se fazemos despretensiosamente, isso vai contar a nosso favor, vai ser o nosso advogado no momento que a gente precisa de um auxílio. Então, o ideal é a gente estudar, se melhorar, praticar aquilo que nós estamos entendendo. E quando a gente passar por uma adversidade, lógico que tudo isso, essa construção de coisas boas em nossa volta, vai servir para a gente ser melhor assistido.
tanto pelo médium pode ser o magnetizador como o curador, dependendo da gravidade, é o curador, que é aquele passe especial ou uma cirurgia espiritual, e isso vai trazer para a gente um benefício de acordo com o nosso merecimento e a nossa fé, né? Os espíritos, no item 7, os espíritos vêm aos que eles querem, nenhuma vontade pode constrangê-los. Eles se rendem à prece, se for fervorosa, sincera, mas nunca a injunção. Disto resulta que a vontade não pode dar a mediunidade curadora e que ninguém pode ser médium curador com desígnio premeditado. Reconhece-se o médium curador pelos resultados que obtém e não por sua pretensão de o ser. Então não adianta uma pessoa falar assim, eu sou médium, eu vou trabalhar na casa espírita como médium curador. Então ele vai lá na casa espírita e procura um cargo para ele. Não. Isso é ao longo dos trabalhos, os coordenadores de trabalho mediúnico vão observando a mediunidade dos trabalhadores, né? E esse estudo através de reuniões, através de trabalhos da casa, os coordenadores têm que estar atentos para a mediunidade que está despertando nos trabalhadores da casa e ir colocando cada qual no seu lugar. Então não adianta a Patrícia chegar lá no centro espírita e falar, hoje eu não quero fazer uma psicografia, hoje eu quero ser médium curadora. Não sou eu que determino isso, não sou eu que desejo isso, ou que tenho vontade de ser. É algo natural da pessoa. E ela tem que ser sincera. Porque tem muita gente, infelizmente, que utiliza desse nome, médium curador, para se gabar. Se ele está usando isso para se gabar, já está errado. Ele está usando isso com orgulho. Então ele já perdeu a moral para a equipe espiritual superior. Não vai trabalhar com ele. A equipe espiritual superior não trabalha com pessoas médiums orgulhosos, incapacitados de agir com verdadeiro amor. O orgulho e o egoísmo são é o contrário do amor. A equipe espiritual superior procura pessoas humildes, servos, pessoas que vão servir com amor. Então não adianta uma pessoa chegar no centro espírita e falar, eu sou médium curador e eu quero trabalhar dessa forma. Não. Às vezes ele pode ter até trabalhado por muito tempo dessa forma, mas se isso subiu para a cabeça, se tornou para ele um cargo, esquece. Se aquilo faz ele se destacar, esquece. Já está tudo errado. Ele já está mal assessorado pela parte espiritual. Então, o que nós temos que ter atenção, tanto para trabalhar junto ou ir buscar uma assistência, é ver o comportamento desse médium. Se é humilde, se é simples, se é benevolente, se é aquela pessoa que traz uma boa energia, se é uma pessoa equilibrada. Porque se o cara sair muito da linha, ele não vai ser bem assistido. E se ele não vai ser bem assistido pela equipe espiritual, certamente ele não vai ser curador de nada. Ele vai cair dentro do charlatanismo que a gente conhece. Por isso que tem muitos, infelizmente, que trabalham na casa espírita, não são reconhecidos como gostaria, não fazem nome, não são paparicados, aí se acham desvalorizados e vão para outros tipos de religiões, as quais fazem inclusive cobrança desse dom que Deus deu para ele. Então ele vai lá e começa a dar assistências espirituais em forma de receitas, em forma de consultas, e as pessoas pagam para isso. Certamente a equipe espiritual que vai acompanhar um ser desse, infelizmente não é uma equipe espiritual superior, porque a superior não cobra nada, não quer nada de volta. A única coisa que ela quer é ver a felicidade, ver a transformação, ver a pessoa, o assistido, bem, melhor, fisicamente, moralmente, espiritualmente, emocionalmente. O amparo da equipe espiritual é para o assistido. Nós,
Os médiuns, trabalhadores da casa espírita, somos apenas condutores, instrumentos. Não fazemos absolutamente nada sozinhos. Nós precisamos da equipe espiritual. Então, para saber que tipo de equipe espiritual está com a gente, basta olhar o nosso comportamento, nossa fala, nosso jeito perante as pessoas. Então, isso não é tão difícil, mesmo para os assistidos, observar o comportamento dos médiuns, se é confiável ou não. Tá certo? Nós vamos parar por aqui e amanhã a gente vai no item 8. Fiquem com Deus.